a gente já inicia. Bom, vocês devem estar abertos aí já a essa questão 3, que na realidade é uma questão, se eu não estou enganado, já é a questão 5, né? Apesar de eu ter colocado 3 aí, custo de materiais e insumos. Então, vocês devem estar com ela aberta aí, ou impressa, né? Eu vou lendo aqui, né, só para a gente entender. Então, nós temos assim: uma determinada indústria produz 2 tipos de produtos, sendo produto C3TN e produto C4TNT. Solicita ao seu contador o custo de insumos aplicados no produto C3TN, ok? Para informar o valor correto, é necessário analisar outros custos incorridos no registrado na contabilidade. Então, nós temos outros custos incorridos. Nós temos uma compra de matéria-prima da usinagem de 200 mil, ok? Então, a matéria-prima 200 mil. Nós temos aqui compra de material acabado para montagem 150 mil. Nós temos custo módio, custo de mão de obra direta, já inclusos os impostos, de R$80 mil na unidade C. E ele na dele diz assim: 14% do material usinado que só para a produção é vendido como sucata. Então, ele está me informando que durante o processo produtivo há uma sobra de material. Então, a ANAD está informando que 14% é sobra de material. Do material a ser usinado, foi medido um consumo auferido os seguintes percentuais: 60% foi consumido na produção do C3TN, 40% do material foi consumido na produção do C4TNT. Do material comprado, 65% foi destinado ao item C3TN e 35% ao item C4TNT. O custo módio apropriado, então, o tempo produtivo dessa forma considerado 1.250 horas para a produção do C3TN e 930 horas para o C4TNT. Então, eu vou demonstrar os nossos cálculos, né? Esses cálculos são referentes à produção. Então, nós vamos estar aqui na unidade 5 e nós vamos estar separando. Vocês vão ver aqui no exemplo ou no modelo que eu tenho um insumo que é aplicado, eu vou somar um material, que é aquele material que vem para a montagem, exemplo, parafuso, bórix, arruela, ou seja, são materiais que não são trabalhados dentro do processo produtivo, eles são prontos direto para ser montados, né? E também vocês vão observar que desse custo de material, né, na fórmula aqui, eu vou subtrair a sucata. Professor, por que eu vou subtrair a sucata do custo do meu produto? Porque, nesse sentido, né, o que nós queremos calcular? O custo que é efetivado, é aquele custo que é incorrido apenas no produto, ou seja, está no produto. A sobra, a gente vai ter que destinar ele para o que nós chamamos de subproduto ou para a sucata. Aí vai depender do que nós estamos falando entre sobra de matéria-prima. Então, quando a gente pensa em uma indústria, nós temos que pensar que todo o processo produtivo ele tem sobras e ele pode ocorrer ou incorrer em perdas, né, durante a execução do projeto. Então, quando a gente está executando lá o projeto de um processo produtivo, ele vai passando por determinadas ou por várias etapas, e essas etapas, na realidade, elas vão subentender o quê? O nosso conceito geral, né, em que existe o custo a ser aplicado no produto e também existe o que nós chamamos de sobra, aqueles recortes. Então, em todas as indústrias vão existir esse tipo de situação. Dependente do nome que se dá, se é recorte, retalho, enfim, eles vão ter esse quesito. Então, eu vou começar aqui a me concentrar no produto. E ele pediu 2, mas eu vou descrever aqui os 4, né? O valor e valor. Então,
dois itens. Eu vou descrever o valor aqui do C3TN, apesar que ele pediu só um produto, eu vou fazer os dois, né, para que fique bem claro assim os dois. E o valor do C4TN. Bom, para produzir esses dois produtos, ele gastou matéria-prima a ser usinado. Então, o consumo da matéria-prima, então, o consumo dessa matéria-prima, eu vou tentar deixar um pouco maior aqui. Isso, eu acredito que assim fique melhor a visualização. Então, o consumo da matéria-prima foi 200 mil. Daí, então, a gente vai resolver essa primeira etapa aqui, ó. Informação A. Para essa informação A, ele diz aqui, ó, do material a ser usinado. Esse material aqui foi destinado a ser usinado. Foi oferido os seguintes percentuais, 60 para um e 40 para o outro. Então, o que ele está me dizendo? Que para o material, a informação aqui está me repassando. Para o material, para o produto, deixa um pouco maior, para o produto, com o nome, né, C3TN, ele utiliza-se, né, 60%. Então, como que nós vamos calcular isso daqui? 200 mil vezes 0,60, que é 60%. Para o produto que ele dá o nome de C4TNT, C4TNT, utiliza-se 40%. Então, o cálculo vai ficar assim, 200 mil vezes 0,40, porque é 40%. Então, ele vai ficar nesse formato. Alguma dúvida até aí, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, por gentileza, vocês informam. Então, o que ocorre? Aqui, ele vai ficar com 120 mil. 120 mil. E o segundo aqui, ele vai ficar com 60 mil. Então, 60 mil reais. Então, eu vou colocar aqui nesse material usinado, 120 mil, que foi o material que eu comprei. Aliás, não é 60 mil, viu? Deixa eu colocar aqui 80 mil. Desculpa. 80 mil. Então, nesse material aqui, que é a minha primeira questão aqui, ele vai me informar o quanto que eu comprei ou o material que eu destinei para os dois produtos. Então, eu comprei lá uma quantidade de matéria-prima e mandei para a produção aquela quantidade, sendo que era aquela matéria-prima para produzir 60% era destinada ao produto C3TN e 40% é destinado ao produto C4TNT. Então, o que eu fiz aí? Primeiro levantamento, eu levantei o quanto de matéria-prima que vai ser utilizado. Então, quando a gente está falando em processo produtivo, é um levantamento de custo, a primeira coisa é levantar o quanto, ou seja, orçar, pesquisar, projetar, planejar o quanto que eu vou gastar em determinado produto A, B ou C. Então, para que eu defino, assim, o que nós chamamos de um orçamento, para que esse orçamento não extrapole, né, e a empresa venha ter lucro. Então, quando nós estamos falando
né, num processo produtivo, qualquer situação dentro de uma empresa, a gente precisa, então, definir o quanto será gasto para cada situação. Então, essa primeira etapa, a gente calculou aqui, com as informações a qual o exercício está nos passando, que 60% do total gasto com material, insumos, matéria-prima, ele foi destinado a um determinado produto C3TN, e 40% desse gasto com matéria-prima foi destinado ao produto C4TNT. Então, eu tenho duas destinações aí de valores. E daí ele diz que além da matéria-prima ser usinado, só vou explicar aqui o que é ser usinado. Usinado é quando a gente pega uma matéria-prima bruta, né, passa por um determinado equipamento, né, e esse equipamento vai usinar essa matéria-prima no modelo do nosso produto. Exemplo, peguei uma chapa de aço, uma chapa de madeira, digamos assim, passo ela por uma serra, por um torno, né, e vou cortando ela, né, usinando ela, deixando ela no formato que eu quero para que eu possa fabricar uma mesa. Então, a matéria-prima, o insumo é a chapa, né? Então, eu vou usinar ele para se transformar ele num processo de produção de uma mesa. Então, eu tenho que destinar o quê? Saber exatamente o quanto vai me custar esse produto, né? Ou em percentual ou em valor. Então, a primeira etapa que a gente fez é definir aqui o processo de saber o quanto vai gastar. Bom, ele me disse que além desse material aqui, ele gastou um material acabado. O que é um material acabado? Aquele material que chega na indústria e ele não precisa passar por um processo de transformação. Vou continuar no exemplo que nós temos aí de uma mesa. Eu dei uma mesa, né? Então, vou produzir uma mesa. Quando eu chego à produção, a madeira, ela precisa passar por um processo, né, de corte. Então, ela vai passar por um processo, de trabalho, de usinagem, enfim, onde eu vou transformar aquela mesa adequadamente na madeira que eu preciso para uma mesa. Quando chega, por exemplo, um parafuso, pregos, ou cola, né? Isso aí eu chamo de material acabado, pronto, porque eu não vou passar por nenhum processo produtivo, eu vou pegar esse material acabado, ou seja, que já chegou pronto dentro da indústria, ou dentro da minha fábrica, né, digamos assim, e coloco ele diretamente no meu produto, né, que vai alocar junto com o meu produto para ser vendido. Então, chega o processo, o material acabado. Quando a gente fala em material acabado, é material que não precisa passar por nenhum processo produtivo. Então, imagine que na indústria, ela tem a matéria-prima, que a gente considera que são insumos aplicados. Essa matéria-prima, ela passa por um processo produtivo, né? Ela passa por um processo de transformação durante a sua operação. Aquela matéria-prima foi transformada, nós compramos aí parafuso, compramos pregos, enfim, compramos vários outros materiais que eles vão, né, junto com o meu produto, só que esses materiais, ele não passa por um processo de transformação, eles têm uma aplicação direta, né? Então, por isso que a gente chama de material acabado, ou denomina-se na prática, né, no chão de fábrica, como material acabado. Então, lá no chão de fábrica, a gente chama ele de material acabado. Um detalhe bem importante é que o material acabado, ele não é calculado custo, ou seja, ou sucata. Por quê? Porque o material acabado, ele já vem pronto, ele não vai passar por processo produtivo, ele não vai passar por nenhum processo de transformação. Então, é quase impossível vai ocorrer uma perda do material acabado, do material que você já recebe pronto. A não ser que durante o processo produtivo ocorre algum erro, né, que venha a estragar tanto o insumo quanto o material aplicado, ou seja, o material acabado já aplicado no processo produtivo. Daí pode ocorrer perda. Mas há perdas no material que já vem pronto para ser aplicado direto no produto, elas são quase nulas, são muito poucos, então por isso que a gente não se calcula a questão do material acabado. Então,
Então, o que acontece aqui? Desse material acabado, nós temos aqui a gente vamos chamar ele de MA, né? O MA é de R$150 mil. Para o produto C3TN, ele aplica 65%. Ele está me dizendo que é 65%. Então, esse aqui ele vai aplicar 65% desse material aqui. Eu vou alocar aqui, vou colocar uma corzinha aqui para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Então, desses 150, 65% vai para o produto C3, né, TN. E os 35% restante, ele vai para o produto C4TNT. Então, ele vai estar nesse sentido aqui. O que eu vou pegar aqui, ó? O mesmo processo de cálculo, só que dessa feita vai ser 150 mil vezes 0,65, né, para um produto, e C4TNT, ele vai ser 150 mil vezes 0,35, porque é 35%. Então, eu vou fazer essa multiplicação. O que vai ocorrer lá? 150 mil, 1, 2, 3, né? Esse vezes 0,65 e o outro vezes 0,35. Então, o que ocorre aqui? Aqui eu vou ter aqui R$97.500. E esse daqui eu vou ter 52.500. Então, a partir deste momento, né, eu subdividi aqui meu material. Então, o que ocorre aqui? Nesse momento, eu vou colocar aqui, ó, material 97.500 e 52.500 nesse outro quadrinho aqui de resolução. Então, eu tenho esse aqui. Daí vem a minha informação aqui muito importante, que é que desse produto aqui, na produção, durante o processo produtivo desses dois produtos, ele vai ter aqui o que nós chamamos, né, de sucata, ou seja, a sobra da matéria-prima. Então, ele tem uma sobra da sobra. Sobrou o material durante o processo produtivo, a empresa, então, ela vende essa sobra como sucata. Então, ela manda para um descarte através de uma sucata. Então, ela revende isso daí. Como a empresa, ela revende a sucata, ou a sucata, ela não faz parte do produto, então, vamos subentender que a sobra eu só vou fabricar uma madeira, e quando uma mesa, pego uma chapa de madeira, eu faço o desbaste, faço lá a fresa, né, faço o fresamento na madeira. Aquela sobra que sobra durante esse processo, ela não vai no produto, ela não pertence ao produto. Então, ela não pode compor o custo do produto, né? Então, o que eu faço com aquela sobra? É uma perda produtiva ou é uma sucata? Ou eu posso transformar a sobra também no que nós estudamos na aula passada, no conceito do subproduto. Então, posso fazer uma transformação no conceito do subproduto para o que nós determinamos de sobra. Então, o que acontece? Como ela não vai no processo produtivo, então eu preciso subtrair a sucata ou o subproduto, ambas as coisas, sucata e subproduto, do processo produtivo. Então, e também do custo do meu produto. Então, ele não vai no meu produto, eu preciso fazer o que nós chamamos de subtração para a gente conseguir, para que conseguimos calcular corretamente, né, o custo de insumo que foi aplicado no produto para ser vendido. Ok? Quando nós vamos fazer isso daqui? Nós vamos fazer uma medição. Então, quando eu vou fazer um processo produtivo, eu tenho que ter no meu projeto o quanto que eu vou utilizar e o quanto vai sobrar,
para que eu compre exatamente a quantidade, que não venha faltar, né, e nem ter em excesso. Dentro de uma empresa ou dentro de uma indústria, nós não podemos ter compras em excesso, por isso que precisa ser tudo bem planejado para que a compra seja da matéria-prima exatamente aquilo que a empresa precisa. Uma vez que nós compramos em excesso, sobra isso, a gente tem perdas ou tem prejuízo, né? Eu já trabalhei muito na construção civil, digamos, já também fiz reforma em casa. Eu vejo, por exemplo, que o senhor compra cimento lá de uma semana para outra, ele vem estragar, por quê? Porque não utilizou, a pessoa achou que ia utilizar, não utilizou, estraga, prejuízo. Então, sempre quando a gente fala em processo produtivo, quando se tem uma compra em excesso que não vai ser utilizado, ele pode ocorrer o que nós chamamos de prejuízo, ou seja, realmente um dano, uma perda dentro de uma empresa. Então, por isso que a gente tem que entender o que nós chamamos, ou de um conceito aí bem de vida chamado minimalista, ou seja, ter somente aquilo que vamos ser utilizado, né? E nós temos um conceito aí dentro, muitas vezes, da nossa casa, de termos muitas coisas que nós não utilizamos. Então, se eu perguntar aí para todos vocês aí, saírem da frente do computador, olhar no teu guarda-roupa e verificar e separar a roupa que você não usa mais de um ano, você não usou durante todo o processo de um ano, significa que você não vai usar mais. Ou seja, aquela roupa já não lhe cabe mais. Mas ainda ela continua ocupando espaço dentro do teu guarda-roupa. Feito? Ok? Sugestão é que você doa ou venda suas roupas que você não usa mais, ou repasse para quem precisa. Então, a Maíra aqui perguntou para mim explicar de novo o significado de material acabado, eu já volto aí, ok? Então, só que dentro de uma indústria, o que acontece? Se eu tenho um produto que eu não utilizo dentro do comércio, dentro do próximo ano ou no processo produtivo, aquele produto ele ocupa espaço de ter outro produto que possa estar vendendo. Então, imagina assim, chegar na gôndola do mercado com um monte de produto ocupado que não é vendido, ok? Que poderia estar exposto produtos de interesse de compra. Então, para uma empresa, ter produtos ou estoques de produtos que não têm giro é prejuízo. Na sua casa, imagine se você fosse um gestor da sua casa, tá gerindo ou entender a sua casa como se fosse um processo de uma empresa. Olha no guarda-roupa, olha, esse aqui não usa, esse aqui não usa, esse aqui não usa, esse aqui eu não uso há mais de um ano, esse aqui acho que eu nunca mais vou usar. Começa a separar, você vai ver que no processo de uma semana, você vai levar um dia separando peças e vai separar coisas que você poderiam ir ou destinado para uma sucata, ou uma doação, ou para quem realmente precisaria usava, mas você ainda permanece com isso dentro da sua casa, beleza? Na sua casa, isso não é prejuízo, mas se pegar esse conceito de guardar as coisas dentro de uma empresa, é prejuízo, ok? Então, a gente tem que entender essa situação. E no conceito social, né, mesmo sendo na sua casa material ou produtos que não se utiliza, né, também é prejuízo, ok? Então, vamos voltar um pouquinho aqui para a Maíra, que ela perguntou assim, professor, pode explicar de novo o significado de material acabado? Bom, na indústria nós temos material usinado, ou material que vai passar por um processo de transformação, que ele entra no processo produtivo, passa por um processo de transformação até sair no produto. Só que para mim fabricar, vou pegar aqui novamente um exemplo de uma mesa, de uma geladeira, enfim, de outros produtos, eu vou ter sempre aquele material que chega na indústria que eu não preciso transformar. Eu vou pegar um exemplo bem básico aqui, o parafuso. Então, estou lá numa fábrica, né? Eu nem sei se utiliza parafuso, o nosso colega aí que é marceneiro pode me confirmar se ele utiliza ainda parafuso no processo de fabricação ou só cravilho, né? Mas eu vou falar parafuso porque o cravilho é um pouco... só quem é do ramo vai conhecer, mas tem lá o parafuso. Então, chega lá, eu faço o corte da madeira. A madeira,
é insumo, eu vou aplicar, então a madeira eu recorto. O parafuso que eu vou parafusar aquela madeira é material acabado. Então, material acabado é o material que chega na indústria sem, né, o processo de transformação. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho melhor para vocês, né, vou colocar aqui, ó, eu tenho uma cadeira, né, ó, a cadeira aqui para vocês. Se vocês pegarem a cadeira, vocês vão verificar o quê? Que tem parafusos embaixo. A madeira, ele passa por um processo dentro de uma marcenaria, processo produtivo. Então, a madeira, ela tem recortes, ela tem sobra. O parafuso que vai fixar as madeiras, ou essa borracha que vai embaixo, o acabamento aqui, eles são chamados de material acabado, por quê? Porque eles não vão passar por nenhum processo produtivo, eles serão aplicados diretamente no produto. Então, esse é o conceito aí do material acabado, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, tá ok. Pessoal, vamos, só para vocês entenderem, né? Dando a sequência. Então, a sucata é aquilo que sobra do processo produtivo e ela não pode ser guardado, né? A pessoa que tem uma empresa e guarda sobra, ela precisa passar por um atendimento psicológico, porque ele é um acumulador, digamos assim. A pessoa que também faz isso em casa também precisa pensar em rever os seus conceitos, né? Então, se você faz isso na sua casa, é um acumulador, né? Tipo, a avó lá que acumula um monte de tupperware, vasilhas, um monte de coisa que nunca usa, né? Só ocupa espaço e atrapalha, também precisa rever o conceito. Então, a situação é ter somente aquilo que utiliza e o que é aplicado para que possa ser gerado lucro. Então, eu não vou ter aquilo que eu não utilizo ou que eu não uso, porque tudo aquilo que eu não estou utilizando pode me causar prejuízo ou dano. Então, vamos lá. Sucata. Então, foi feita uma avaliação e diz que 14% do material usinado durante a produção é vendido como sucata. Está lá na D. Então, digamos assim, está na D. O que ele fez a análise? Ele mediu e falou, 14% desse material que eu estou fazendo recorte, né, não vou conseguir aproveitar para subproduto e só vou ter que vender para sucata, o sobrou, né? Então, ele tem sobras, né? Vamos colocar aqui 14%. Então, do material aqui, ó, C3, C3PN, ele vai pegar assim, ó, 120 mil vezes 0,14. E o do C4PNP, ele vai pegar assim, 120 mil vezes 0,14. Então, é o valor que vai pegar, que ele vai aproveitar lá, que vai ser vendido como sucata. Então, 16 mil aqui, ele vai vender como sucata. E 11.200 também vai vender como sucata. Pessoal, o que a sucata é? A sucata, ela não tem a finalidade de gerar lucro. Então, quando eu calculo a sucata, ela não tem finalidade de gerar lucro. Qual que é a finalidade da venda da sucata? É dar um destino correto para o material, para alguém que vai utilizar, ou, né, enfim, amenizar os custos. Porque se eu pego esse custo aí de 16 mil de sobra e guardo ou jogo fora, vai ser perda. Se eu pego esse material que sobra e consigo vender ele para alguém que vai reaproveitar, por mais que seja um valor pequeno, né, ele pode se transformar em uma receita. Professor. Oi. Ali no C4PN, alguma coisa, tem 220 mil ali. Não seria 80? 80 mil. Obrigado.
o valor está correto, né? Foi só o 80 mil. Ô, professor, uma outra dúvida. Essa sucata, no caso, ela pode variar de produto para produto, né? Eu tenho um produto que é tipo 14, outro 15, outro 16, enfim. Nem sempre vai ser a mesma porcentagem, né? Ela pode variar de produto para produto, né? E de processo produtivo para processo produtivo. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar aqui, eu vou comentar aqui, ninguém comentou isso, né? Mas eu vou comentar. A aula passada, por exemplo, eu estava dando um exemplo, logicamente, de um triângulo, né? E eu desenhei aqui, né, o seguinte formato. Eu desenhei uma chapa, né? E dessa chapa aqui, eu peguei e falei, eu vou produzir um triângulo. Né? Vou produzir um triângulo, então vai me sobra lá que eu vou fazer o que eu chamo de subproduto. Então, eu vou ter o que eu chamo de subproduto. Ok? Então, o que aconteceu? O ano teve um determinado momento, se você olhar assim, daí o aluno me perguntou, professor, mas esse é um exemplo hipotético, é só você mudar o processo produtivo. Em vez de você fazer um triângulo nesse formato aqui, você pega o teu quadrado, né, a tua chapa, né, e vai cortar ele nesse formato aqui, ó. Que formato que é esse? Você vai fazer 2 triângulos, né? Então, o que acontece? O que eu quero mostrar para ti nessa pergunta aí? Né? Que o formato, na realidade, a gente sempre tem que pensar num processo em que ele gere o menor resíduo possível. Né? Então, ele vai gerar o menor resíduo possível. O que é esse menor resíduo possível? É a menor perda. Então, o que acontece na seguinte situação? O percentual de perda, ele vai variar de produto para produto e também de forma produtiva. Né? Eu faço nesse formato, ele vai ter perda desse... se eu mudar esse formato aqui para um outro formato, ele vai ter perda, ele vai ter uma perda menor. E quando a gente fala em perda, a gente não está falando só em perda de matéria-prima, nesse caso, produção. Também pode se contar em perda de tempo, né? Então, para que eu vou perder X tempo se eu consigo aí mudar o processo produtivo e ter uma fabricação mais rápida com menor perda de material? Então, é uma pergunta importante. Esse aqui, logicamente, é um exercício hipotético, né, que a gente auferiu 14% durante o processo produtivo, mas o percentual de perda, ele deve ser avaliado produto a produto, situação a situação. Entendeu? Ele não é aplicável a todos. Então, por exemplo, assim, nosso colega aí, que é marceneiro, ele está aí? Esqueci o nome dele. Eu só sei pela profissão, né? Oi, tô aqui. Tá. O Túlio, né? Túlio, você já fez alguma avaliação lá na tua marcenaria, você que é um empreendedor, de processo de perda de sucata no projeto? Na verdade, varia muito, né? Porque de um móvel para outro não tem como, tipo, ter uma análise muito específica. E acontece muito, tipo, erro também, né? No corte, muitas vezes. Então, saber quanto que vai sobrar, quanto que dá para aproveitar, acaba sendo meio difícil. Mas todo projeto tem, né, uma perda ou não? Sim, sempre tem. Tem. E você aproveita essa perda de alguma forma? Na realidade, acaba sendo mais caro para aproveitar, para destinar para algum lugar adequado, do que para a gente descartar. Então é descartado. Uhum. Então, por que ele está dizendo isso? Ele é mais barato, esse é outro processo avaliativo, que é mais barato descartar do que ele reaproveitar. Pessoal, quando é mais barato descartar, o que a gente faz? A gente verifica o descarte correto, né? E esse descarte, ou fazer doações para quem consegue reaproveitar aquelas perdas. Então, para que ele tenha um destino correto. Então, nós vimos aí, com a participação do Túlio, que
dentro do processo, ele é variável produto para produto, depende do projeto, ou seja, não tem uma estimativa ideal para todos, e também depende da situação, é mais avaliável descartar ele ou fazer uma doação de um formato correto, né, que não venha prejudicar o ambiente, do que reaproveitar. Então, existe essas hipóteses, e também vimos aí que algumas situações que ele falou, né, que também pode ocorrer perdas, né, mas é perda mesmo por erro de corte. Então, errou, perdeu. Então, pode ocorrer tudo isso dentro de uma indústria. Daí, o que a gente precisa pensar? Planejar bem, né, e diz as pessoas que que eu já trabalhei, né, nessa situação, que é melhor medir 2 vezes um projeto, avaliar, ou seja, avaliar um projeto 2 vezes, mede 2, corta uma, mas corta certo, né, para não ocorrer a perda. Então, mede 2 vezes, se for necessário, confere antes de fazer o corte, antes de executar o projeto, você confere, daí vai lá. Mas a pergunta é pertinente, as duas, né, ele não existe um processo, ou não existe uma definição aplicável a todas as empresas, né? E esse processo é avaliado separadamente, e tudo dentro, se é avaliado fazer um subproduto, se é uma sucata, ou descartar como doação, também é avaliável dentro de um processo produtivo. Eu vou dar um exemplo, eu tive essa semana, na realidade, de uma empresa, uma mecânica, que ela tem bastante uniformes, uniforme de polo, né, aqueles de malha, aliás, que as pessoas usam. E, durante o processo de um ano, esses uniformes foram ficando velhos, foram devolvidos, a empresa estava com um monte lá de uniforme. O que fazer com esses uniformes desgastados, ok? Daí surgiu a ideia, então vamos recortar o logo da empresa, o bordado onde tem o nome da empresa, e entregaram para uma pessoa que trabalhava ou fabricava estopa. A pessoa pegou aquele material, né, ela fez a estopa e vendeu para a própria empresa que fez a doação, ou seja, a empresa fez a doação da estopa, ela fabricou e vendeu para ela mesma, ok? Por quê? Porque no processo, como era uma mecânica, né, no processo da mecânica aí para lavar, polir carro, para fazer esse trabalho com carro, né, eles usam estopa. Então, você vê que ele já desvinculou, ele achou uma necessidade para os uniformes velhos que não tinham como descartar. Então, pegou aquela roupa velha que dava para fazer estopa e fez a doação, recebeu, e temos aí mais uma utilização aí na sequência, ou seja, não foi descartado ao meio ambiente de uma forma sem ser reaproveitado. Isso reduz o custo da empresa, né, que ela não precisa comprar a estopa, ela reduz custo ambientais, e ainda gerou receita para alguém que precisava de receita. Então, ela teve todo esse processo produtivo. Então, quando a gente pensa em empresa, a gente tem que pensar todo no conceito que ele pega macroambiente, né, ambiental e tudo. O que vai acontecer com todas essas situações? Daí, o que nós vamos calcular aqui? Qual será o insumo aplicado no produto? É o último passo. O último passo. O que eu vou pegar? Eu vou pegar os 120 mil, mais os 97.500, e vou subtrair aqui 16 mil. Então, meu insumo do meu produto C3TN, esse é o insumo meu aplicado. Vou tentar colocar um pouquinho mais para cima aqui. Esse insumo aqui aplicado no meu produto, o que ele vai ser? Então, ele vai ser aqui no meu C3TN, ele vai ser aqui, ó, C3TN, ele vai ser igual lá, os 120 mil, que eu gastei da matéria-prima, que eu paguei para o meu fornecedor, mais 97.500, que eu peguei lá da minha matéria-prima e subtraí 16.800 reais. Então, ele vai pegar esse cálculo aqui, né, para saber o quanto que eu vai ter gastado dentro do meu produto. Então, quanto que eu vou gastar nessa situação? Deixa eu calcular aqui na minha calculadora do Excel e já temos o resultado.
pego 120 mais 97 menos os 16. 280 mil. Vocês podem conferir o resultado aí também fazendo junto comigo, né? 280.700. Vocês podem conferir por gentileza aí fazendo. Todos têm que dar esse mesmo valor aqui da aplicação. E para o C4, se eu for calcular C4 TNT, ele vai ser lá 80 mil. Professor, Oi. no C3 tem 200.700. 200.700. No curso de instrumento. Pelo menos deu assim, né? Tá certo. Eu que peguei errado aqui na minha fórmula. Obrigado. Então, já vi que tem gente conferindo. Mas, não vou falar que eu coloquei errado para ver se tinha gente conferindo, tá? Mas eu sei que agora tem gente conferindo. Então, vocês conferem também, né? O C4, né? O C4 TNT, que ele vai pegar lá os 80 mil mais 52 mil menos 11 mil. E dá para 121.300. 121.300. Então, conferem aí, a conta de vocês também vai ficar nesse valor aí. Pessoal, quando a gente fala em insumo, aqui só está calculado, né, o material que está sendo aplicado no produto. Esse valor aqui, né, de material que está aplicado no produto. Só que, o que acontece? Felizmente, né, lógico que é felizmente, o material, ele não se corta sozinho, ele não se faz sozinho, né? Então, o que a gente precisa entender? Como o material ele não se faz sozinho, a gente precisa pagar alguém que faça esse processo, né? Que é o funcionário. Que ele também entra no custo. Ele não é insumo, mas ele é custo do produto. Então, professor, como que eu vou pagar o meu funcionário? Aqui ele me deu uma informação. 80 mil eu gastei com funcionários. Então, funcionários, né, o colaborador, os salários foi 80 mil que eu paguei. E ele vai dividir esses 80 mil com base, né, na hora. Então, ele vai ter lá um critério de rateio chamado horas. Então, horas vai ser esses funcionários aqui da letra C. E ele disse que o meu critério de rateio é tempo de horas, ou seja, tempo produtivo. Qual que é o meu tempo produtivo? Para o C3, né, o C3PN, ele foi 1.250 horas. Então, C3PN, ele gastou 1.250 horas de trabalho. E o C4TNT, ele gastou, né, 930 horas. 930 horas. Total de horas foi 1.250 mais 930 horas. Então, esse foi o meu total de horas. — 2.180 horas. Ok? Todo mundo conseguiu, né? Vocês podem confirmar o resultado de vocês aí. Deve chegar a esses 2.180 horas. Bom, a partir do momento que ele tem um total de horas que todos os funcionários trabalhou, também tem um total do valor da produção, ele diz assim, olha, agora eu vou fazer o rateio para saber o quanto que eu vou alocar no produto C3TN e o quanto que eu vou alocar lá no produto C4TNT. Então, o que ele vai pegar lá? 1.250 horas, vai fazer o critério lá da proporção, o critério de rateio que a gente já vem estudando desde lá dos primórdios, né? Desde o primeiro bimestre. Então, nós já estamos estudando desde o início do semestre,
o critério de rateio. Como que a gente faz aqui, pessoal? Vamos ver se alguém se lembra como é que faz esse rateio. Ninguém se lembra? Nem ideia? Pega os 80 mil, divide por 2.180 e faz vezes cada um, no caso, tipo 1.250 e depois... Perfeito. Pego os 80 mil, divido por 2.180 e multiplico por 1.250 e depois por 930. Isso aí. Parabéns. Então, o que nós temos aqui? O C3TN, ele vai pegar lá 80 mil, dividir por 2.180 e multiplicar por 1.250. C4TN, ele vai pegar 80 mil, dividir por 2.180 e multiplicar por 930. Então, ele vai fazer essa proporção aí. Então, 80 mil de salários. Quanto eu calculo aí, vocês podem calcular também. Divide, 2 multiplica. 2 multiplica. Então, ele vai ter a proporção. Primeiro, o meu resultado aqui deu 45.871,56. E o meu segundo resultado aqui deu 34.128,44. Todos vocês esse valor... Oi? Para mim deu 34.128,45, porque 44 não fecha os 80 mil. Eu arredondei, na verdade. Ah, então você possivelmente o primeiro lá deu 55, né? Não, deu 56 também. 50? Tem que arredondar porque não fecha, deu valor. Fica faltando 0,01 centavo. Deixa eu ver aqui, então. Bom, o meu não... 81.871 com 56 e 34.128 com 44. Eu acredito que o meu ficou arredondado no de cima, então, lá. Para fechar os 80 mil. Porque a soma do 45 mais o 34 aqui dá 80 mil. Tá. 56 aqui. Então, se eu somar esses dois aqui, vai dar os 80 mil. Mais um centavo aí, critério de arredondamento, a gente sempre sabe que é até 5 centavos do máximo, para mais ou para menos, né? Ele é considerável aí no arredondamento de cálculo. Então, o que acontece? Aqui eu calculei a mão de obra. Daí sim, se eu somar a mão de obra mais o insumo aplicado, eu vou ter o custo do meu produto, mas a gente não está chegando nesse, o exercício não está solicitando essa parte. Então, aqui a gente finaliza, né, pessoal, esse exemplo de exercício. Bom, quero lembrar vocês que na próxima aula, né, possivelmente vocês vão fazer uma atividade avaliativa aí que vai ter todos esses 4 conteúdos. Custeio ABC, né? Além do custeio ABC, o custo por ordem, né? Também vai ter o custo de insumos, esse terceiro custo de insumos aqui, que são as atividades que nós estudamos esse bimestre. Então, nós estudamos custeio baseado em atividade, custo por ordem, produção contínua e custo de material. E hoje a gente vai estudar um pouquinho aqui sobre o que é o custo padrão. Então, o custo padrão é um outro conteúdo que a gente vai explicar aqui na teoria e possivelmente o cálculo na prática
ela vai ficar para a próxima aula. Aliás, na outra aula, ainda após, né, a nossa avaliação. Então, eu vou passar uma lista para vocês, já na sequência, possivelmente aí um pouco antes, né, dessa aula, tá, para vocês conseguirem fazer. Bom, a Rafaela está perguntando se por acaso eu irei disponibilizar as aulas gravadas. Pessoal, eu vou ter que abrir um link no Classroom para vocês. Eu vou fazendo isso já, deixa eu ver aqui o Classroom. Daí, assim que eu abrir o Classroom, né, eu vou passar isso para vocês, né, eu disponibilizo lá no Classroom as aulas gravadas, mas ela vai estar lá, as aulas gravadas. Então, eu vou disponibilizar lá. Também está perguntando se no trabalho avaliativo terá consulta. Pessoal, a consulta vocês podem fazer, até mesmo porque esse trabalho avaliativo, ele tem a intenção aí, digamos assim, de verificar se vocês aprenderam ou não, ou absorveram o conteúdo, né, durante esse processo aí remoto, que a gente passou, essas 3 aulas remotas, né? Porque o que acontece? As aulas, elas presenciais, normalmente elas são um pouquinho mais lentas, né? Porque às vezes o aluno pergunta, outro aluno pergunta, né? E na aula remota ninguém pergunta, né? As pessoas só ficam olhando, vendo, ninguém fala nada, então parece que o conteúdo ele vai mais rápido, então preciso fazer o que agora, assim que vocês retornarem? Fazer esse processo avaliativo, esse trabalho avaliativo, assim, para saber até que ponto vocês aprenderam, para saber se eu consigo, então, dar sequência, eu preciso retomar. Então, o trabalho avaliativo, o peso maior, a intenção maior aqui para me acompanhar, se vocês vão conseguir fazer, ou se eu vou precisar retomar. Então, na realidade, ele vai mais naquele sentido, digamos assim, que a gente fazia o primeiro bimestre, eu passava um exercício e vocês faziam outro, entendeu? Passava um exercício, vocês faziam, corrigiam o outro. Então, o trabalho avaliativo, ele vai nesse sentido aí de verificar exatamente, né, como está o conhecimento de vocês sobre a disciplina, né? Então, esse é o maior peso. Possivelmente, realmente, ele terá aí uma pontuação, né? Eu não sei exatamente quanto você vai valer uma pontuação, até mesmo porque, possivelmente, né, a pontuação lá da feira, ele vai ficar um pouquinho menor, porque vai ser só uma conferência. Então, eu vou passar esse processo aí, né, e possivelmente ele vai ter uma pontuação aí, mas eu não defini exatamente como e nem quanto, porque eu preciso entender primeiro se vocês conseguem fazer. Não adianta eu passar um processo valendo nota, né? Daí chega aqui, vocês não conseguem fazer. Ou 1 ou 2 fazem, o restante não faz. Daí não vai ter sentido nenhum. Não é esse sentido, né? Então, se eu ver que está todo mundo bem, que todo mundo aprendeu, que todos conseguiram fazer, todo mundo entendeu, eu posso pensar em um processo aí de um trabalho que vai ter uma pontuação, digamos assim, bimestral. Mas a principal ideia dessa avaliação é saber se vocês têm ou não condições de efetuar isso na prática, ok? Então, é por isso que eu conto com a presença, que ninguém falte, né? Ninguém falte mesmo, todos estejam na aula, né? Da próxima aula presencial, que vai ser quinta após o feriado, para fazer esse trabalho avaliativo, e todos façam. Professor, todo mundo fez, todo mundo entendeu, né? Vai ter pontuação? Daí, nesse caso, sim, né? Mas se eu verificar lá que tem gente que não consegue fazer, que não aprendeu, daí eu vou ter que retomar o conteúdo para depois passar o processo de pontuação de nota, ok? De avaliação mesmo, de prova, digamos assim. Bom, pessoal, enquanto vocês pensam aí, tiram as dúvidas de vocês, né? Antes de entrar no outro conteúdo, que é o custo padrão, né? É o custo planejado.
eu vou fazer uma chamada. E amanhã eu já crio um Classroom para vocês e disponibilizo os vídeos. Se eu não conseguir, eu disponibilizo daí no meu canal lá no YouTube. Daí vocês entram lá e também verificam. Veículos. Então, vamos aqui. Veículos. Só aguarda mais um instante, eu estou abrindo o sistema aqui para poder fazer a chamada de vocês. Adriele, tá por aí? Presente. Eduarda de Almeida. Eduarda não está? A Gabriela do Nascimento. Ela trancou, professor. Trancou mesmo. Toda aula eu chamo, não sei por que aparece o nome dela aqui. O Guilherme. Presente. O Guilherme Rodrigues. Guilherme Rodrigues. Não está? Não, o Guilherme Rodrigues não está. Vou ligar aqui. Não, para não dar interferência. Daí eu respondo, daí você desliga. Guilherme Rodrigues não está. Tá. O Luiz Henrique. Presente. Luiz Henrique está aí. Maíra. Está aí. Presente. O Rafael Moreira. Rafael Moreira. Tá aí. A Rafaela Viviane. Presente. O Solimar também acredito que está aí. Parece que eu vi ele aqui. Presente, professor. Presente. O Thiago José. Aqui. O Thiago José também está aí. E o Túlio também está. Vamos salvando aqui. Vamos para outra turma. Gestão de custo, frequência. O Guilherme Gilberto. Está aí. O Gustavo André. Gustavo André. Presente. Está aí. O João Pedro. João Pedro. Não está? João Pedro. Presente, professor. Foi bom. A Kathleen. Presente.
Kathleen tá aí. Matheus Valentim. Hoje eu não pulei. Ontem eu pulei. Última aula. Fernando. Lá é Matheus Fernando. Presente. Aí. A Natália. Presente. E a Thaís Gabriela. Aqui, professor. Também tá aí. Então, para a próxima turma. Aline, tá aí? Parece Presente. A Bianca. Presente. A Débora. Essa Débora acho que não vem mais também. A Débora Fernanda. Aí. Professor, ela mandou presente no privado. No privado não, no chat. Uhum. Débora Fernanda tá aí. O Diego Felipe. Diego Felipe. Ué, parece que eu vi o Diego Felipe aí. A Franciele. Aqui, prof. Franciele tá aí. Gustavo Henrique. Presente. A Kelly. Presente. Luana Gabriela. Tô aqui. Tá aí. Lucas Rafael. Presente. A Maísa. Presente. Tá aí também. A Maria Alice. Também acho que Presente. eu aqui. A Natiele. Presente. Natiele não tá? Tá aí. O Raul. Presente. E a Samara. Presente. Ok. Salvando, então. Hoje fomos... E agora vamos explicar um novo conteúdo. Pessoal, eu vou explicando aqui um pouquinho o custo padrão. O que é um custo padrão? Custo padrão é um custo que nós chamamos de custo também planejado. Então, o custo padrão... Vou comentar aqui, então, o custo padrão, ele também pode ser chamado como um custo planejado. O que é um custo padrão? O que é um custo planejado? Ou custo planejado. Então, quando a gente fala em um determinado momento, o custo padrão é Y, ou que foi planejado. Custo padrão é um custo que ele foi planejado por alguém para fazer algo, ok? E isso é constante. Então, imagine que você faz algo todo mês, o mesmo processo, ou uma indústria, uma fábrica que fabrica 100 unidades, 200 unidades, 300, 400 unidades, enfim, ela fabrica um grande volume de produto para venda. Esse produto é vendido para atender uma necessidade das pessoas. Então, esse produto ele tem um planejamento, um orçamento que ele vai delimitar o quanto ele pode ser gasto. Então, custo padrão é aquele custo que está dentro do planejado, dentro do orçado. Ele está lá, ele foi estimado. Então, vamos colocar aqui na minha casa, eu faço uma estimativa que eu vou gastar durante o ano R$100 por mês de custo. Então, eu vou compartilhar aqui um Excel com vocês, vou interromper a minha apresentação em Word e vou abrir um Excel para compartilhar um Excel com vocês. Então, vamos colocar lá. Eu vou aqui abrir, eu tenho luz, energia elétrica. Então, coloco lá a minha energia elétrica. Okay? E eu vou planejar lá o quanto que eu vou consumir. Janeiro, fevereiro. Então, eu estou planejando. Até setembro, outubro.
Daí eu penso assim, bom, energia elétrica, ele é um custo da minha casa, então eu vou ter que colocar lá a minha receita, eu vou planejar tudo que eu ganho, né, e tudo que eu tenho de despesa. Daí eu planejo assim, janeiro, R$100 eu gasto por mês de energia. Então, gastei R$100, eu planejei que eu vou gastar mais ou menos R$100 por mês. Como que eu planejo? Eu planejo isso através de uma média que foi gastado. Quanto que eu gastei o ano passado? Então, eu falo, o ano passado eu gastei 80. A energia subiu? A energia subiu. Então, eu vou planejar o próximo passo. Então, como uma indústria, ela vai planejar? Ela olha a sua produção registrada, o quanto que ela gastou no ano anterior, e planeja a sua produção para o ano seguinte. Então, planejamento é planejar para o próximo ano que vai acontecer. Então, estou olhando aqui, todo mês eu gasto 100, então eu vou planejar que do meu salário, né, da minha receita, do meu ordenado, eu vou já separar todo mês R$100 que eu não posso contar, porque R$100 é da energia elétrica. Então, estou planejando o próximo ano. Então, eu faço um planejamento de gastos, de despesa, para saber quanto que eu preciso trabalhar e se eu estou trabalhando. Beleza. Daí chegou lá, por exemplo, o mês de janeiro. Passou o mês de janeiro, eu vou ter aqui, ó, o padrão, o que eu normalmente venho gastando, e o real. O que é o custo real? Né? Custo real. Em janeiro também. Então, vou ter aqui, ó, janeiro, aquilo que eu planejei, e o real. Então, o custo real é aquele custo que realmente aconteceu. Ele tem essa variação. Custo real é aquilo que realmente aconteceu. Padrão foi o que eu planejei gastar. Real é o que aconteceu. Então, quando eu falo lá em janeiro, eu vou olhar aqui, minha energia elétrica veio 120,35. Eu vou avaliar o seguinte, existem 2 processos que eu preciso avaliar. Primeiro, por que ele aumentou? Segundo, se ele foi favorável ou desfavorável essa diferença. Então, eu preciso comparar entre o planejado e o real todo mês. Então, a empresa está produzindo item, produzindo, e no mês seguinte ele aumentou, então eu preciso saber o porquê que ele aumentou. Então, a finalidade do planejamento é, na hora da execução, eu ficar dentro do planejamento. É aceitável uma pequena diferença, né? Como que eu falo essa diferença? Digamos assim, uma tolerância. Então, ele aumentou, eu planejei 120, R$100, e eu gastei R$20 a menos. Bom, foi negativo, né? Significa que a primeira avaliação minha primeira avaliação, eu chamo ele de D. O que é um D? D é de desfavorável. Né? Por quê? D de desfavorável. Então, na indústria, a gente classifica D. D de desfavorável. Não foi desfavorável por quê? Porque eu gastei R$20 a mais, R$20,35 a mais do que eu planejei. Sempre que eu gasto mais do que o planejado, nós chamamos de D de desfavorável. Ou seja, não foi favorável à empresa. Mas o 120 eu planejei 100, gastei 80, então ele é favorável. Então, ele foi favorável à empresa. Então, quando eu gasto mais do que o planejado, eu chamo situação desfavorável. Eu gastei mais do que eu posso gastar. Então, uma situação desfavorável é uma situação negativa. Quando que eu preciso me assustar? Bem, se não tem uma explicação, a gente considera uma pequena variação aí, no máximo aí 5%. Por que no máximo 5%? Né? Então, pode haver o aumento de matéria-prima, pode haver. Agora, por exemplo, ele foi desfavorável em 20%. Isso é preocupante, né? Porque aumentou em 20%. Se a minha despesa aumenta em 20%,
significa que a empresa, ou ela sobe o preço dela em 20%, né, ou ela assume um prejuízo em 20%. Então, quando eu faço um planejamento, não estou falando que o planejamento tem que ficar, planejei 100, tenho que gastar 100. Não é, isso não é planejamento, isso é acertar na Mega Sena. Então, eu planejei gastar R$100 de energia elétrica e gastei exatamente os R$100. É difícil fazer isso, né? Porque ela é variável, um mês vem 100. Agora, se eu planejei, por exemplo, R$100 e ele vem os R$105, pô, R$105, ele está dentro, é aceitável, 5%. Eu aceito uma variação entre o planejado e o real, o padrão real. O que eu não posso aceitar é um aumento, né, digamos assim, de 20%. Daí vamos colocar aqui R$100, R$20. Ah, professor, é só R$20. É energia elétrica. Né? Agora imagine que você aumente em 20% todas as suas despesas, né? Que uma coisa puxa a outra. Dentro de uma fábrica, a energia vai puxar consumo, por quê? Porque ela vai puxar matéria-prima, ela vai puxar água, ela vai puxar tudo. Então, quando aumenta normalmente uma coisa dentro de uma situação, ele aumenta quase tudo. Os aumentos, normalmente, eles são meio padronizados. Por exemplo, aumentou o combustível, aumenta... automaticamente o aumento do combustível é repassado no arroz, no feijão, gente, todo o teu material de consumo. Por quê? Porque todo o material de consumo da empresa, ele é transportado via caminhão. Então, se carretas, então rodoviário, ou seja, pelo anel rodoviário. Então, se eu tenho aí um transporte rodoviário, aumenta o diesel, todo o restante das coisas aumentam, gás, açúcar, feijão. Então, professor, baixou o diesel, ele vai impactar no frete, aumentou o frete, aumenta todos os outros produtos. Então, quando a gente fala, por exemplo, no aumento de uma energia elétrica, a gente está falando que quase todos, na sequência das situações, vão ter um aumento substancialmente. Então, vamos colocar assim a seguinte situação. Professor, aumentou a energia elétrica da minha casa, aumenta a água, quase certeza. Ah, professor, por quê? Porque você tomou banho. Tomou banho, consumiu mais água, né? Consumiu mais energia elétrica, fiquei mais tempo lá. Chegou uma visita na minha casa. Daí eu vou avaliar, aumentou porque a minha mãe e a minha sogra veio passar o final de ano na minha casa. Então, aumentou a alimentação, então esse aumento é justificável. Então, o que a empresa, além de entender se ele é um aumento aceitável, se ele for aceitável, no máximo 5% de aumento é aceitável, tanto para mais quanto para menos, né? Se ele não for aceitável, né, ele vai ser desfavorável, eu preciso, então, avaliar a minha seguinte situação. Como que eu vou avaliar a minha seguinte situação? Eu vou avaliar se esse aumento, né, ele tem uma justificativa. Então, aumentou na minha casa a luz, água, consumo, material de limpeza e mercado. Mas eu recebi visita. Perfeito, justificado. Cara, eu não recebi ninguém. O que aconteceu? Alguma coisa de errado aconteceu. Daí eu preciso, então, investigar o fato do aumento substancial dentro da minha linha de produção, dentro da minha casa, enfim, não importa onde for. Então, quando a gente fala padrão, é mais ou menos analisar o custo que ocorre dentro do mesmo processo produtivo. Então, para fabricar uma chave, eu gasto isso e Y, R$50. Se eu for fabricar 2, eu vou gastar 100. Se eu fabricar 3, 150. Mas de repente aumentou e para fabricar uma chave custou R$70. Aumentou. O que eu quero dizer assim? Que dentro de uma empresa, tudo ele precisa ser planejado. E qualquer aumento que saia fora do padrão, ele está fora do ponto da curva. Ele está diferente, entendeu? E se ele saiu fora da curva de avaliação, fora da curva de análise, ele precisa ser verificado. Preciso parar e pensar, por que eu estou gastando R$20 a mais, por exemplo, na energia elétrica? Por que eu estou gastando Y a mais? Então, quando a gente fala em gasto, a gente fala em planejamento. Eu vou planejar a minha vida inteira, né? E eu vou avaliar. Professor, lá em fevereiro, eu gastei R$50 de energia. É possível? Não é possível.
Por que não é possível, professor? Porque você sempre gastou 100. Alguma coisa aconteceu para você gastar 50. Ou você ficou menos em casa, ou foi alguma coisa aconteceu. Então, não é possível nem aumentar demais e nem diminuir demais sem uma justificativa, ok? Só que se ele diminui, ok, o custo tem uma redução de custo, nós chamamos de favorável. Por quê? O que é o F? O F a gente chama de favorável. Por que é favorável, professor? Porque eu gastei menos do que eu planejei. Então, se eu gastei menos do que eu planejei, ele vai ficar aqui em preto, aqui, ó. Então, eu gastei menos do que eu planejei, então é favorável. Pô, eu estou gastando menos do que eu planejei. Eu planejei gastar 100, gastei 50, então estou dentro do orçamento. Então, o custo padrão, na realidade, ele é um orçamento previsto. Eu vou prever, né, fazer uma projeção, né, daquilo. Vou acertar 100%? Não vou acertar. Nenhuma empresa ou ninguém acerta 100%. Eu planejei gastar 100, gastei 100, ok? Ninguém acerta isso 100%. Mas a intenção é tentar ficar dentro do orçamento, dentro de uma pequena variação entre 3% a 5%, que é aceitável. Então, gastei 100, planejei 100, gastei 105, R$5 é aceitável, entendeu? 5% aí de variação. Agora, a partir do momento que eu falo, pô, gastei um monte, daí já não pode mais ser aceitável. Então, o custo padrão, ele tende em exatamente nos mostrar gráficos. Ou seja, o que é um gráfico? Um gráfico entre o padrão e o realizado. Então, ele é um formato, né, que nós entendemos que ele vai nos mostrar o quanto que eu tinha, um gráfico de despesa, eu planejei X, né, e gastei Y. Então, ele vai mostrar exatamente um gráfico, se isso daqui ele está aumentando os meus custos, ele tem tendência de aumento. Então, quando eu faço um gráfico e eu verifico que ele tem uma tendência de aumento, ó, então isso é ruim ou isso é bom? Então, se eu cheguei até aqui, o próximo mês pode ser que eu chegue um pouco mais acima. Então, eu vou ter uma tendência de aumento. Posso obter uma tendência de aumento. A partir do momento que graficamente eu estou vendo uma tendência que ele tem aumentando entre o que eu fui padrão e o planejado, estava gastando, eu preciso rever, então, meus conceitos de preço. Eu preciso aumentar ou repassar, né, o custo produtivo no preço. O que muitas empresas que eu trabalho, eles fazem? Muitas vezes eles fazem orçamento antes de vender. Eles têm um produto, mas aquele produto que está lá no estoque é antigo, né? E ele precisa ser orçado para ser vendido novamente por um preço adequado. Então, se eu não conseguir adequar o que nós, na prática, nós chamamos de custo de reposição, né? Para adequar entre o padrão e o realizado, eu vou ter o que nós chamamos de custo de reposição, eu posso levar a empresa a ter prejuízos à sua venda do seu produto. Então, importante é entender que o custo padrão é um custo planejado, é um custo que eu vou estimar, não é um custo realizado. Eu faço essa estimativa com base em informações passadas, então eu tenho que analisar o meu passado, a minha contabilidade, o meu registro passado, quanto que eu comprei de matéria-prima, quanto que eu vendi, o mercado está crescendo, eu vou conseguir vender, eu vou aumentar mais para frente minha produção. Por que eu preciso fazer, além disso daí, eu tenho duas situações. Eu vou planejar as vendas da minha empresa através disso daí. O ano passado eu vendi 200. Quanto que então eu vou fazer o quê? Eu vou fabricar 500? Não. No máximo que eu vou fazer é fabricar 230, né? Porque eu vou fazer um esforço para vender 30 mais do que eu vendi no ano passado. Então, isso serve para planejar a empresa. Se eu estou produzindo e vendendo 200, no ano seguinte eu vou falar, vou planejar. Como que eu vou fazer isso? Eu estou vendo aqui no meu gráfico que eu tenho 100 unidades vendidas, eu tenho 130. No ano seguinte, aí no terceiro ano, eu tenho 160. Eu vou pensando, se eu estou subindo 100,
Então, no próximo ano, eu vou fabricar 190 no ano seguinte. Então, estou planejando. Então, estou olhando o meu passado, eu estou vendo uma tendência de crescimento e eu planejo a minha venda para o futuro nessa tendência. Se eu estou vendo aqui que no ano passado vendeu 100 e no outro 70, no outro ficou em 80, o que eu estou vendo? Estou vendo uma sazonalidade. Então, no ano seguinte, eu vou planejar 75. Então, o que ocorre? Eu vou fazendo uma sazonalidade, eu vou ter que ver uma sazonalidade que no ano pode aumentar, no outro ano pode diminuir. A empresa é diferente. Então, a empresa A, ela vende uma coisa, a empresa B, ela vende outra. Vamos perguntar aqui da seguinte situação. Imaginamos duas empresas, uma que eu sei que existe muita sazonalidade. É uma sorveteria, né? O que ela vai ter? Ela vai ter uma demanda maior de consumo, né? No verão. Agora, no inverno, ela vai ter uma demanda menor. Então, se no verão ela vende muito, né, e no inverno ela vende pouco, ela vai ter que planejar a produção dela naquela quantidade, ou seja, respeitando a sazonalidade. Agora, vamos imaginar aqui outra empresa de chocolate, ou seja, ambas as empresas de chocolate tem aqui em Toledo, empresa de sorveteria também tem em Toledo. Então, vamos imaginar que você esteja trabalhando numa empresa de chocolate, você é o gestor da empresa e chega lá, na época de Natal, você, preciso fazer o quê? Vou ter que aumentar a minha produção. Vai chegar na época em fase de criança, final de ano, Natal, enfim, dia de criança, eu vou ter que planejar a minha produção. Então, eu vou ter que aumentar a minha produção. Chegou janeiro, vai ter que diminuir. Chegou Páscoa, vou ter que mudar o ramo. Teve que fazer chocolate em barra, vou fazer ovo de Páscoa. Entendeu? Então, eu vou mudar o meu ramo, vou mudar o meu perfil, vou ter um outro produto para disponibilizar para a venda. Então, quando a gente fala em custo padrão, custo estimado, custo planejado, a gente está falando de futuro, daquilo que vai acontecer. Professor, eu posso acertar o futuro 100%? Dificilmente isso vai acontecer, mas eu tenho que planejar ele para ficar no máximo bem próximo, ou seja, daquilo que vai acontecer. Então, quando eu demonstro aqui para vocês essa atividade, né, que eu vou utilizar ela para finalizar a minha explicação. Eu não vou fazer, mas eu vou utilizar ela para finalizar a minha explicação. O que acontece? Ele tem aqui a informação. Essa informação primeira, aquilo que ele planejou. E daí aqui tem uma informação que, por exemplo, que houve uma queda na colheita de cacau. Isso aqui é um exemplo de uma empresa do quê? De chocolates. Então, ele planejou uma coisa, daí um fator externo. Outra situação que pode ocorrer é fator externo. O que é um fator externo? Aquilo que acontece sem eu estar esperando, sem eu ter planejado. Okay? Tá, a Adriele está perguntando aqui o conceito do custo realizado. O custo realizado é aquilo que aconteceu. Planejado, padrão, estimado, futuro. Realizado é o que aconteceu. Por exemplo, assim, planejei gastar 100 de energia elétrica. Eu gastei, chegou o talão, a fatura de luz, 120 ou 130 reais. Então, voltando lá naquele conceito, né? O real, o realizado, o custo real, aquilo que realmente aconteceu. Por isso que a gente fala realizado. Planejei 100, chegou o talão de 120. Então, 120 foi o realizado. Custo realizado real. Então, o realizado é aquilo que realmente aconteceu na prática. Ou seja, não tem nenhuma estimativa, chegou a nota fiscal, a fatura com aquele custo. Ok? Conseguiu entender, Adriane? Ok. Então, pessoal, o que acontece? A gente também existe fatores que estão externos. Você, por exemplo, planejei gastar 50 reais de água. Você planejou gastar 50 reais de água. Mas, de repente, em um determinado mês, você saiu para trabalhar, voltou do serviço, né? Um belo, lindo dia, você volta do serviço, chega na tua casa, a tua casa é alagada. Meu Deus, o que aconteceu? Estourou o cano de água. Ok? E que o estourar o cano de água é um fator externo que você não planejou, né? Que você não aceitou, mas aconteceu, né? Estourou o cano de água e eu vou gastar naquele mês um monte de água. Então, isso é fator externo.
Então, o fator externo é aquilo que é iminente ao nosso planejamento e que pode acontecer na nossa vida. E que nós não temos o domínio sobre ele. Então, por isso que é aceitável aquela variação de 5%, tanto para mais quanto para menos no nosso planejamento. Porque a gente considera esse fator externo numa hipótese que pode acontecer. Por exemplo, o exemplo do cálculo que nós vamos trabalhar na próxima aula, ele diz assim, que é uma empresa de chocolate, né, que ela fez uma previsão, só que o fornecedor, por exemplo, de cacau, ele diz assim, olha, aconteceu uma tempestade, a colheita de cacau não deu certo, entendeu? Você não vai ter cacau para produzir todo o chocolate que você queria produzir. Então, você não vai conseguir. E além dele não conseguir, como houve queda na produção de cacau, subiu o preço do cacau. Então, quer dizer, são fatores externos. A empresa, ela não ela é iminente a fator externo. Então, nenhuma empresa pode falar, não, eu estou livre de fatores externos, nada vai impactar. Toda empresa, ela é iminente a algum fator externo. A questão é que eu tenho que me planejar pensando nessa variação de 5% para mais, 5% para menos, que pode ser um fator externo. Então, o fator externo aconteceu, esse fator externo pode vir impactar na minha empresa, por isso que nós temos essa aceitação aí. Então, planejado é aquilo que eu entendo que eu vou estimar ao longo do tempo para algo que é futuro. Realizado real, né? Custo real. Custo realizado é aquilo que aconteceu durante o processo produtivo. Compara os dois, entre o planejado e o realizado. Ficou dentro de um orçamento esperado? Legal. Não ficou, eu preciso rever e verificar o que aconteceu, que houve um determinado aumento em uma situação, né, de produção. Deu para entender, pessoal, o que é esse planejado e realizado? Sim? Então, alguma dúvida, pessoal? Eu posso sanar? Não? Então, é o seguinte, na próxima aula, que vai ser numa quinta-feira, a gente vai dar uma pausa nesse conteúdo do custo padrão, vocês vão refazer as atividades, e depois, logo na sequência, e depois do dia 14, lá pelo dia 19, né, a gente retoma a aula do custo padrão, se não precisarmos fazer nenhuma retomada de um conteúdo que a gente trabalhou. Então, próxima aula, daí a gente vai explicar na prática. No trabalho avaliativo, então, esse último conteúdo não vai cair? Não, esse último conteúdo aqui de custo padrão, não. Só vai cair até insumos, ou seja, aquilo que a gente trabalhou na prática, tá? Até aqui, ó, até esse conteúdo de hoje, custo material insumos. Beleza. Esse conteúdo aqui, a gente ainda não trabalhou, custo padrão. A gente só explicou a teoria. Então, vocês não vão fazer nenhum cálculo na prática, porque não foi trabalhado nenhum cálculo. Então, a gente vai fazer na sequência. Então, o processo, a avaliação, né, que vocês vão verificar se entenderam, todo mundo entendeu, fazer a atividade, até a atividade lá de custo de material de insumos. Ou seja, são 3 conteúdos, são os conteúdos os 3 conteúdos que trabalhamos nas 3 últimas aulas remotas. Ok, pessoal? Alguma dúvida tem? Não? Eu vou encerrar aqui a minha gravação, né? Encerramos aqui o nosso